Estamos aqui com a Abílio da Mata, nosso empreendedor do Vale do Paraíba e quem sabe até a nível Brasil já, Abílio, será? Se Deus quiser. Torceremos, claro. Abílio, vamos começar aqui perguntando para você como que você chegou no Empreenda Vale, né? Qual foi o seu caminho para chegar no Empreenda Vale, que é uma feira muito conhecida e muito disputada pelos empreendedores, né? Que é o que move o Brasil hoje, né? Sim. Esses dias me perguntaram a mesma coisa e eu tive que responder e falar, poxa, eu não consigo te contar isso sem contar um pedaço da história toda, né? Esse passa a ser um desafio, porque uma coisa acaba se conectando à outra. Mas antes disso, poxa, eu queria agradecer o convite de estar aqui batendo esse papo contigo, trocando essa ideia contigo, né? Agradecer a você, ao Dudu também, que já conhece um pouco da minha história, mesmo antes até dos holofotes. Sim. Na época que eu gastava solado na rua, então um pouco dessa história você mesmo pode confirmar. Bom, tudo começou no meu primeiro CNPJ, eu tive meu primeiro negócio com 15 anos. Sim. Não um negócio formal, obviamente, mas informalmente eu tive meu primeiro negócio com 15 anos. E aí meu primeiro CNPJ mesmo foi com 18, eu tinha uma distribuidora de cosméticos com a minha mãe, lá por volta do 3º ano desse negócio foi onde nós nos conhecemos. Sim. Né, num outro momento. Muito tempo, não vou falar números. Da sua carreira, da sua trajetória também, e eu tive a oportunidade de fornecer produtos cosméticos na época para o seu estúdio Amanda Latrova. Exatamente. E aí, a minha época de salão me ensinou algumas coisas, assim. Quando eu comecei a vender produtos para salão, eu era meio que um vendedor preterido, assim. Então, não preferido, preterido. Sim. Então, eu chegava nos salões, normalmente as cabeleireiras me deixavam para me receber depois, e eu decidi ver aquilo de uma outra forma, começar a entender oportunidades ali dentro. Por exemplo, eu percebia vários déficits às vezes até de conhecimento relacionado a algum produto, serviço, etc. E percebi que isso poderia ser um diferencial. Minha mãe era técnica de algumas marcas, como você se lembra, e ali eu comecei a questionar mais, perguntar, querer aprender, enfim. E depois de um tempo isso passou a ser um diferencial competitivo. Mas teve um fato que aconteceu. Eu fui numa empresa chamada World Comics. Ela vendia grandes marcas no Brasil. E aí eu fui pleitear para vender uma marca chamada Revlon. Uhum. Não aconteceu, mas aconteceu um fato na reunião que eu estava, que eu tinha 18, 19, sei lá. E eu levei o menino de 15 anos para não ir sozinho. Então você imagina, uma sala toda aparamentada, assim, linda, um gestor daquela organização passa um senhor olhando, achou esquisito, dois meninos lá, entrou na sala, pediu para poder sentar, o cara falou, claro, o senhor pode sentar aí e tal. Chegou uma hora que ele não aguentou e falou, eu não sei se você vai ter dinheiro ou não para ficar e tal, desse jeito, mas eu queria te compartilhar uma coisa. Eu comecei a Italian Color, né, que foi a marca que ele criou, na garagem da minha casa. O grande diferencial era a questão da educação. Então a gente ensinava os cabeleireiros a trabalharem com o produto e esse ensino gerava uma reciprocidade de que eles compravam o produto sempre com a gente. Quem falou isso foi Fidelizava, né? Foi Silvio Mascarenhas, dono da Italian Color. Então ele tinha vendido a Italian Color, mas fundador e criador da Italian Color. E aí esse cara era Silvio Mascarenhas, o fundador e criador da Italian Color. E o que me chamou a atenção, quando ele falava sobre reciprocidade, sobre entregar esses conteúdos para os cabeleireiros, foi que eu saí de lá e eu só pensava nisso. Obviamente, no final das contas, o valor que eles pediam de investimento inicial era 3 vezes meio o valor do meu carro. Porque tinha que comprar para você distribuir o produto, para poder distribuir. Mas eu voltei com esse conceito que ele compartilhou e acabou me presenteando com essa informação que me fez total diferença. Logo após isso, comecei uma jornada através de vendas diretas. Cheguei a ter equipe em 5 países vendendo produtos para uma empresa brasileira, e aí eu ganhava uma comissão referente a todas essas vendas dessa equipe. E 5.000 pessoas em 5 países diferentes, enfim, pude utilizar toda essa experiência do cosmético, mas
toda a experiência de treinamentos, mas toda essa experiência de ficar observando como eu poderia ser diferente no mercado, foi então que a minha renda aumentou muito e eu comecei a palestrar em outros países, e aqui no Brasil também. E antes você já, eu lembro perfeitamente, na época do salão, tem palavras que são a Bíblia. O desafio, eu não falo mais que eu tenho um problema. Não tenho um problema, eu tenho um desafio para resolver. E você é mencionado no nosso dia a dia, nunca foi esquecido. Porque foram palavras e pontos que sempre fizeram sentido. Então, esse seu empreendedorismo já veio assim de sempre, né? Porque você já vendia o produto, a sua mãe já colocava a gente para aprender como fazer aquilo, e os treinamentos que você dava, a leitura que você fazia dos funcionários, era a diferença. Não tinha nenhum vendedor que fazia isso, né? Você sabe que eu acabo acreditando que todas as pessoas usufruem da mesma possibilidade. De repente não da mesma oportunidade, mas da mesma possibilidade, sim. E aí, imagina que em vários momentos da minha trajetória foram momentos ultra desafiantes, assim como já foi para muita gente deve ser, ou já foi, etc. Mas são as percepções de como você vê determinados momentos da sua vida que fazem com que você tenha resultado ou não. Sim, com certeza. O ser preterido pelos salões poderia ter gerado, tipo, eu não sirvo para isso. Sim. Para mim, até em algum momento, porinha de ferro, né? Então, até em algum momento eu ficava pensando, talvez eu acho que eu não sirva para isso aqui. Mas por que não tentar? Né? De uma forma diferente. E fazer o melhor, né? E fazer aquilo que você pode melhor, assim, né? E eu me lembro que essa época em especial que a gente atendia você lá, era uma época que eu estava num processo de desenvolvimento muito grande, olhando muito para o que se fala muito hoje, né? A gente tá falando, sei lá, de 10 anos atrás, né? Pelo menos, vai, vamos por número. E aí, hoje se fala muito de mindset, mas naquela época você pagava muito caro para ter acesso a determinados tipos de informação. Eu me lembro de treinamentos de final de semana que nós investimos, e aí eu falo nós porque minha mãe era um dos sócios e investimos juntos, de R$10 mil. R$10 mil há 10 anos atrás. Naquela época era muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, acredito muito nessa jornada, tanto que em outros momentos, essa história fez muita diferença. Toda essa história somada fez muita diferença na minha vida. Hoje o que eu trago pra mim assim, Amanda, eu tive resultado em quase todos os negócios que eu tive na vida, mas eu nunca trago esse resultado comigo. Porque é a mesma coisa daquele campeão de algo, que aí ele vai para a próxima competição como campeão, ele já não é mais. Porque é outra coisa, né? É novo. Sim. É a mesma coisa, quando termina um evento, eu não posso nem considerar o fato de ter sido, de repente, um sucesso, ou até mesmo ter tido vários pontos de melhoria, que pode acontecer, para o próximo, porque é uma nova jornada. E isso acontece na nossa vida diariamente, se for pensar. O negócio que você fechou ontem, você pode ficar 10 anos sem fechar outro. E funciona dos dois lados, né? Porque se foi foi o oposto do sucesso, você também não pode carregar isso pro próximo, jamais, né? Menos ainda. Jamais. E se foi um sucesso, você tem que batalhar pro próximo ser mais talvez sucesso, né? A melhor parte da vida do empreendedor, e olha que loucura que eu vou falar para você aqui, sejam os fracassos. Com certeza. Napoleão Hill fala sobre isso, inclusive na Lei do Triunfo ele fala sobre tirar proveito do fracasso era uma das características das pessoas de sucesso. Porque o Empreenda Vale, por exemplo, na trajetória, e aí entrando nesse assunto, né, como é que chegou até o Empreenda Vale? 2019 para 20, de uma forma inesperada até para mim, eu quebro, financeiramente falando. Vou em 20, após já ter criado o Vale Finanças, que era um braço institucional de uma empresa que eu tinha com alguns sócios, eu vou trabalhar para uma empresa, para um grupo de comunicação, uma rede de rádio, etc., como vendedor. Tipo, nunca tinha tido essa experiência na vida. E aí, nessa de trabalhar como vendedor, com toda essa bagagem, em 3 meses e meio, eu criei um novo produto lá, me fez virar gestor. Até a história desse novo produto foi muito louco, assim, porque eu não me adaptei ao produto rádio de cara.
Foi muito difícil, é muito difícil para alguém que acredita em vendas vender algo que não acredita plenamente ou que não acreditava até então. E aí eu pensando, eu precisava daquele emprego, né? Meio pandemia e tal, eu precisava muito daquele emprego. Pensei num produto novo. Liguei pro meu... E aí, outro ponto, né? Um dos donos, né, desse grupo era um amigo que acompanhou um pouco dessa minha trajetória, que teve comigo em outros negócios, etc. Quando ele me viu disponível ao mercado, ele me levou para dentro da rede. Foi até a esposa dele que fez a sugestão que eu fosse para lá. E nesse momento em que ele me levou para a rede, eu fiquei super grato, porque eu não me vi pela primeira vez na vida zerado, sem oportunidade de usar minha maior habilidade, que é vender. Eu precisava ter porta aberta para vender, nem que fosse água na rua e não dava, porque não tinha ninguém na rua. E com meu filho, eu tinha me separado fazia pouco tempo, com meu filho que não podia, em hipótese nenhuma, sofrer qualquer tipo de sanção pela incapacidade do pai dele de manter renda ou patrimônio. Então eu estava ali bem apertado por essa situação toda. E essa época da Covid foi terrível. Um desafio para todas as pessoas. Todos, né? Desde dos assalariados até os... E é engraçado assim, porque na posição que eu tava era muito difícil. Eu tinha vários amigos que eu poderia gritar e tal. Mas sabe quando você já não vê? Para muitas questões eu não via uma saída. Então foi uma boa oportunidade para mim. Eu não consegui performar nos primeiros meses e fiquei pensando, o que eu posso fazer? E aí pensei num produto novo. Ligo pro Rodrigo, falo, pô, Rodrigo, eu preciso falar contigo, tive uma ideia e tal. Ele, fala aí. Falei, não vou falar aqui, vou até a sua casa, só que eu tenho duas condições. Eu quero ganhar o dobro de comissão dessa minha ideia e só eu, de todos os vendedores do grupo, posso vender. Aí ele falou, caraca, essa ideia deve ser muito boa pra você falar isso. Aí ele falou, eu não tenho alçada pra tomar essa decisão sozinho, deixa eu ligar meu pai pros meus tios e eu te retorno. Liga o Rodrigo de volta e falou, cara, vem aí, mas a ideia tem que ser muito boa, senão você tá demitido. Ou seja... Você é muito audacioso. Fui, de fato a ideia era muito boa, super performou. Quando eu entreguei o projeto final, o tio do Rodrigo me chamou e eu virei gestor do grupo. Cuidava do departamento de mídias da Rede Difusora. E foi uma baita experiência, porque eles me deram um orçamento zero para digitalizar a rádio com imagem, para fazer... O que ainda não estava tão fácil, né, de fazer, sem as IAs, né? Você sabe que já era muito mais simples, tanto que um cara... Pô, eu não tenho uma faculdade de marketing, mas eu era fuçado, então um cara como eu consegui implantar muita coisa lá, fruto das tecnologias disponíveis. A gente está falando aí de 2020 para 20, já tinha muita coisa. A gente conseguiu dar um salto muito grande no Instagram da rede, enfim. E olha pra você ver que doido, né? Eu, mesmo não sendo formado em marketing, esse case gerado me fez dar uma palestra online para a turma avançada de marketing da Unital, da Universidade de Taubaté, sobre tudo isso que aconteceu, etc. Então me senti muito honrado para falar sobre esse assunto em específico. E por que eu tô falando isso tudo, né? Para chegar no assunto do Empreender Vale em si. Um dia eu, pensando o que eu podia fazer para auxiliar a rede com os vendedores, porque a maior parte dos vendedores foram empregados a vida inteira, não tinham visão de dono, e eu sugeri para minha diretoria de fazer um evento de network e tal. Sim. Eles entenderam que não era o momento, que não fazia sentido. Depois de um tempo, começou que a nossa relação já não fazia mais sentido para ambos. Eu saio da Rede Difusora, procuro meu ex-sócio, que tinha ficado com a marca Vale Finanças, falando que eu queria fazer um Vale Finanças. E ele, falou que não fazia sentido para ele naquele momento, e que ele deixava a marca comigo e eu pagaria royalties para ele. Eu fiquei pé da vida, Amanda, porque você imagina, fui eu que criei o negócio. Sim. Eu dei o nome, eu falei qual seria a finalidade e tal. Eu não fiquei com o negócio porque eu fui burro de não ter a propriedade intelectual da minha criação. Foi um grande ensinamento que eu tive também. Hoje não tem nada que eu crie que eu não seja detentor do .com.br, do registro de NPI. E a gente aprende isso aí da pior maneira, né? Fracasso. Eu também aprendi. Fracasso. E aí eu falei pra ele, cara,
eu não tenho recurso e tal, mas você vai ver, eu vou criar um negócio e a gente ainda vai voltar a se falar, mas eu não quero pagar. E aí criei a Empreenda Vale, R$200 na conta, começo um novo negócio, peguei o aprendizado que eu tive na rádio de como criar um Media Kit, peguei o aprendizado que eu tinha dentro dessa empresa de venda direta e da minha vida como vendedor, que era, vamos sair pra rua, vamos tomar muito não. Peguei o aprendizado das palestras que eu já tinha feito, enfim, tudo aquilo que eu achava que daria para utilizar, coloquei debaixo do braço e aí foi. E 26 de janeiro foi a ideação. 14 de fevereiro eu começo um Instagram, ou 4 ou 8 de fevereiro de 22 começa ali o Instagram do Empreenda Vale, e dia 10 de abril de 22 foi o primeiro evento. Foi surreal, assim. Tudo que não tinha era o que tem hoje no Empreenda Vale. Eu digo a nível de estrutura, tá? Então o que chega hoje no Empreenda Vale chega a ser impressionante, um evento no interior tendo começado da forma como começou. Mas se fosse no primeiro Empreenda Vale, a simplicidade. Às vezes eu olho o vídeo da linha do tempo, né, que mostra como foi a estrutura do evento. E para você ter uma noção, no ano passado, em 2025, o que nós gastamos entre painel de LED, a área de palestras ali, sem contar cachês, o que nós gastamos com isso foi o dobro do custo do primeiro Empreenda Vale inteiro. Então, passado 3 anos e pouco até então. Mas quando você aprende isso, né? A gente fez uma imersão, se eu não me engano, foi o Eurília Jubé, e ele falou isso, que ele não contrata para a equipe dele quem nunca faliu. Porque a partir do momento que você falha, que você quebra, se você é pai ou mãe, aí não tem outro jeito mesmo, né? Você tem que se reinventar de diversas maneiras. E se você não é também, e você só aprende de fato a tirar a pedra a água da pedra quando você não tem. Você tem que fazer o que você precisa com aquilo ali. E tem que dar certo. Então as ideias que você tem, a resiliência que você tem que ter é muito maior. Sim. Só que ainda, hoje em dia não tanto, mas eu me lembro, quando eu era mais novo, de N reuniões que eu ia e o nome do Collor era citado ainda. Porque o dinheiro foi confiscado, etc. Existe um estudo, e aí não me lembro quem o fez, tá? Mas foi feito dentro de corporações, que eles avaliavam que as pessoas têm 3 tipos de perfil no que tange a resiliência. Que são... Agora vou buscar na memória mesmo, tá? Uhum. Tá? Vou mexer no baú. São os desistentes, os campistas e os alpinistas. Desistentes, a grande maioria são pessoas que ainda estão falando de problemas do passado. Você sabe que eu já vi empreendedor desistente? Jura? Já. Mas o pai tem dinheiro, né? Não. Autoemprego. Tem muito empreendedor que trabalha. Você sabe que a média, 70% dos empreendedores do Brasil tem uma renda, para ele, de média R$3.000, sabia? Como pode, né? É uma realidade de 70%, segundo o dado do Sebrae. É o que ele é empregado dele mesmo o resto da vida, né? Ele não consegue. A maior parte dos empresários estão nessa faixa. Então você imagina que tem, sim, empreendedor desistente. Você pode ir em algumas reuniões, você vai encontrar com um monte de empreendedor que está reclamando, que está falando mal de alguém. Que tá... Ainda pôr na culpa na política. Muito. Os campistas são aqueles medianos, né? Que aí é a grande massa da sociedade mesmo. Então você tem os desistentes e os campistas, salvo engano, eles compõem 95% da sociedade. Caramba! E aí você tem os alpinistas, que são os outliers. Somos nós, né? Eu tenho certeza. Eu imagino, eu me lembro que eu fui fazer esse teste e eu fiquei sem dormir, assim, porque eu era novo pra caramba, tinha 20 anos. E a última coisa que eu queria escutar era que eu era campista e desistente. E aí eu cheguei pro trainer, né? Falei, me fala logo esse resultado. Ele falou, cara, não precisa nem abrir. Olha o jeito que você tá. Não tem. Mas, e essa galera é uma galera que, via de regra, tipo, acontece um problemaço, assim. É óbvio. Acontece alguma coisa, ela vai sentir, mas o tempo de duração disso é menor.
o tempo do alpinista, né? O tempo de ruminação disso posterior é menor. Então, ele age de uma forma diferente em vários aspectos. E desde quando eu escutei isso, às vezes todo mundo tem o seu lado desistente e campista, tá? Sim. Às vezes eu me pegava pensando, falei, cara, olha que cabeça desistente que eu tô. E aí isso me ajudava, você acredita? A me readequar a uma realidade. Não quero ser esse daí, vamos mudar. Jamais. É claro que, poxa, eu super entendo. Às vezes as pessoas veem os bigs, né, como pessoas intocáveis, que não tem esse nível de sentimento. Tem sim. As pessoas sentem vergonha, medo de Somos todos humanos. Exatamente. Né? E esse ufanismo que existe hoje, Amanda, de olhar, por exemplo, pega uma figura emblemática do empreendedorismo, aquele cara que se vende como um herói o tempo inteiro, parece que o cara nunca faliu, parece que o cara nunca teve um problema, e aí ele é tão intocável que as pessoas que estão aqui, elas acreditam que elas não têm essa capacidade. E isso atrapalha muito, né? Muito. E aí quem se vende bem nesse sentido, que aí a gente tem vários casos, eu falo que a Alphaville é um desafio. Famosíssimos, inclusive, né? Acaba desmotivando a pessoa que tá querendo galgar, né? Sim, ou arrancando dinheiro de um cara que não tem condição cognitiva de entender que aquilo lá é só charlatanismo. Sim. Acontece. Você sabe a Farm, roupa? Famosíssima, hoje é a nível mundo. A dona da Farm, ela faliu a Farm 2 ou 3 vezes. Foi lá, pegou as roupas, vendeu na garagem e abriu de novo. Aí ela veio se eu não me engano, no ramo de direito, no escritório de advocacia, todo mundo de terno preto, né, terno e gravata. E ela fez aquela loja tudo colorido. E hoje a Farm acabou a coleção dela ali da primavera, do verão. Acabou. Fechou loja, espera, fica ali de vitrine e só começa de novo quando tem outra coleção. Ou seja, hoje ela faz o mercado dela. Então você imagina não só a resiliência, mas a quantidade de sabedoria que esses dois, porque ela chamou outro sócio lá do escritório e desenvolveu tudo aquilo. A Farm hoje é grandiosíssima. Pode não ser um estilo de roupa que todo mundo veste, mas não tem quem não conheça, né? Sabe que depois de um tempo você... Tem horas também que a gente toma a decisão de se manter no negócio por não ter outra opção, né? Sim. No meu caso já aconteceu isso algumas vezes. Por não ter opção, eu segui o caminho XPTO bolinha. A minha visão hoje, por exemplo, direto vem algum negócio para mim. Meu foco, eu tenho 2 empresas, que é o Empreenda Vale. Até complementando, né, a gente estava falando do início do Empreenda Vale, em 2023 esse meu sócio me procura e me devolve a marca Vale Finanças, super com a consciência dele e tal. Aí sim, fiz todo o registro de marca, etc. E por ironia de destino, em 25 ele vem trabalhar para mim no Empreenda Vale. Então, depois ele só saiu porque ele foi mudar de cidade e aí ele acabou saindo do nosso time. Mas por ironia do destino, ele veio trabalhar comigo depois internamente dentro do projeto. Cara, sensacional, Diego. Mas dentro do contexto de tudo isso, né? Por N vezes eu já pensei se eu continuava ou não, até o momento que eu falei, cara, não tem outra opção. Compro um novo negócio e direto vem outras oportunidades para mim. E a gente tem que saber selecionar, né? Eu já tive 6 outros negócios, incluindo alguns dos quais você conheceu. Dudu, inclusive, foi um cara que me ajudou muito na minha época de consultoria. E eu comento, né? O meu maior contrato que eu tive na história, assim, de rapidez versus rentabilidade, foi até uma indicação do Dudu. Sou muito grato a ele por isso. Mas foram 6 negócios que foram embora. Sejam eles vendidos, falidos ou qualquer coisa do tipo. Sim. Todos me ensinaram alguma coisa. Você vira de escola. Hoje, por exemplo, semana passada, final da semana, surgiu um negócio no ramo de alimentação. Eu já tive um gastrobar. Sim, eu lembro. Nós fomos também. Vocês foram lá, verdade. Então, quando você já tem experiência, teu poder de decisão muda. A priori, fiquei muito tentado, mas eu trouxe um amigo e falei, cara,
Se eu for, aliás, eu falei, pô, faria sentido. Eu falei, então eu só entro se você entrar. Eu falei, então cria um grupo aí, vamos debater como é que tá esses números, né? Vamos pegar um negócio aberto já. E de cara eu olhei e falei, cara, não faz sentido pra mim. Se vocês têm desejo aí, tal, mas às vezes eu entrava em negócio porque eu achava que era muito super-homem. Sabe quando você acha que tudo vai dar certo quando tá na tua mão? Mas isso é a juventude, né, Bia? Hoje em dia não. Hoje em dia eu penso 10 mil vezes. E bons negócios. Às vezes eu digo não para bons negócios, não por nada, assim, é por entender que eu simplesmente não tô no momento. Às vezes não tenho lastro suficiente para tocar todos os negócios ao mesmo tempo, que um mau negócio quebra um bom negócio. Sim. Então, sim. Isso é um fato, que já aconteceu na minha vida em outro momento, inclusive. E pegando esse gancho, Abílio, sobre, né, você hoje com, pelo menos 20 anos aí na lida de saber o que escolher, o que não escolher, a gente aprende a dizer não para conseguir continuar fazendo o que a gente está fazendo bem feito, e isso que você falou, não, para mim, eu quero muito, né? Eu sou super-homem, mas não vai fazer sentido. E isso é só a experiência que traz, né? Não tem faculdade, não tem imersão, não tem nada que consiga ensinar a gente a fazer isso. A pessoa até fala, mas você não acredita. Não acredita. Não, é igual lógico que eu consigo. Imagina a sua mãe quando deve ter te falado N coisas pra você não fazer, você fala e fez. Exatamente. E dá totalmente da forma como ela falava. Você sabe que exatamente são 20 anos empreendendo, né? Foi chute, viu? De 15 para 35 são 20 anos. É engraçado que em diversos momentos da minha trajetória empreendendo, eu também duvidei da minha capacidade de empreender. Porque quando tudo começa a dar errado, você começa a pensar se de fato você tem um jeito para aquilo. Se aquilo que deu muito certo para você não foi algo de sorte. E aí, colocar na balança para onde você vai, olhando, poxa, quais são as suas habilidades, enfim. E aí, geralmente as empresas que têm um fundador muito diverso, com visões muito abrangentes, por exemplo, imagina que no Empreenda Vale eu tive que aprender desde fazer o post do Empreenda Vale, os roteiros, a edição dos vídeos, eu que fiz o primeiro site do Empreenda Vale, eu criei uma bilheteira para poder receber o dinheiro mais rápido do Empreenda Vale. Então, eu conseguia até então fazer muita coisa. Isso aconteceu comigo. Mas isso também faz muita diferença para você, de fato, ter não o controle de tudo, porque senão você não cresce, mas ter esse entendimento de tudo, né? Eu ia falar sobre isso. Esse desafio, que na minha visão é um desafio, tá? Por exemplo, e é o que acontece muito com o empresário brasileiro. Não delegar. Eu chegava até um certo ponto dos meus negócios e misteriosamente na minha cabeça meus negócios quebravam. Eu ia de novo, chegava no mesmo ponto, quebrava. E esse ciclo não tem nada a ver com crença de merecimento, nem nada. Eu também caí nessa em alguns momentos. O que tem a ver é o seguinte: uma empresa é uma escola. Sim. Você tem braço para atender uma certa demanda. Exatamente. Depois daquilo você não tem mais braço. Quando você não define muito bem os papéis, não vou nem colocar escola, eu vou colocar como um país. Uhum. Então, a partir do momento que você tem a tua empresa, fala o nome de uma das empresas de vocês. Poxa, hoje é a RE Arquitetura e Designer, que ela precisa de muitos braços. Então, ela é uma centopeia. RE Arquitetura e Design. Você criou um país chamado RE Arquitetura e Design. Se esse país não tem regras bem definidas, se esse país não tem um organograma de poder, se esse país não tem as tarefas bem definidas, vai chegar uma hora que esse país vai colapsar. Sim. É natural. Sim, não tem como. Ainda mais lidando com humanos. E é tão óbvio isso, né? Mas quantas pessoas você já viu organograma? Quantas pessoas você já sentou? Vamos falar de missão, visão e valores. Ok, é óbvio. É o comecinho, né? Só que tem empresa que não tem. E aí, as minhas empresas colapsavam. Ou tem, mas não passa para os funcionários, né? Que é pior ainda. Né? Exatamente. E as minhas empresas colapsavam porque faltava braço. E eu não conseguia delegar, porque como eu tinha um pouco de habilidade em tudo, parecia que ninguém fazia melhor do que eu.
Hoje eu acabo tendo uma visão, já depois de muito tempo, depois de dar errado muitas vezes, de que basicamente eu sou bom em algumas coisas, poucas. Criando um organograma, você tem visão geral do quão trabalhoso é uma empresa, por mais que você esteja. Tem um livro, eu esqueci o nome do livro, mas eu vou lembrar até o final. Nossa, a capa dele tá na minha frente, mas eu não tô lembrando aqui. Ele já vai vir. Que ele fala exatamente sobre isso. Criar uma empresa já com a visão de que ela vai ser gigantesca, ou até uma franquia, porque aí você tem que criar processos muito bem definidos, tá? O Mito do Empreendedor, é o nome do livro. Então, no Mito do Empreendedor fala isso. Para você já iniciar com a mentalidade de sua empresa é gigante, colocar no papel o organograma necessário para a operação mais maravilhosa do mundo, e você vai estar em todos os nomes lá. Hoje você olha o organograma do Empreenda Vale, é até engraçado, eu te mostro depois. Mas eu estou em pelo menos 5 funções lá dentro. A gente tem uma galera que trabalha no Empreenda Vale, Sim. mas eu estou em diversas funções lá dentro. Não tem como largar, né? Tem. Eu acho que eu também não conseguiria. Conseguiria. Se você tiver certo o porquê que você quer fazer aquele negócio, você começa a desapegar de coisas que de repente para você não é tão importante, porque você vai encontrar coisas mais importantes. Sim. O que não tem claro é por quem eu vou substituir isso aqui? Quanto eu vou pagar? Porque hoje, sinceramente, por que eu não me substituo nas outras funções? Algumas que eu gostaria. Porque eu sei quanto custa. Exatamente. O bem feito, né? Tão quanto, né? Ou o custo do aprendizado mesmo. Uma das coisas que quando eu começo um onboarding lá na empresa, eu deixo muito claro é que lá a galera tem a oportunidade de errar. Eu pago pelo erro das pessoas. Sim. Ainda mais quando eu entendo que essa pessoa tem futuro, eu invisto bastante nesse sentido. Hoje, inclusive, isso é muito importante, né? Quando você tem um CNPJ, você vê uma pessoa que tem potencial, não larga. Não larga, desenvolve, amarra ele ali, porque Sim, é hoje muito difícil conseguir. tá cada vez mais. E aí, sabendo quanto custa, qual a função que essa pessoa de fato vai designar, o quanto você vai ficar livre para fazer coisas que você é mais importante do que aquela função específica, você vai delegar. Sim, até naturalmente, mesmo pelo tá sentido de já. conseguir crescer mais, Exatamente, né? Exatamente. E isso é uma coisa que eu acredito que nós estamos muito próximos agora ao Sebrae e a não sei quantas empresas quebram em não sei quantos minutos, porque a pessoa foi demitida de algum lugar e ela falou, vou abrir uma empresa. E abre uma empresa e começa. E aí tudo é demanda rápida, né? Porque ela não consegue se preparar para o que vai acontecer. Ela simplesmente abre, não sabe o que é fluxo de caixa, não sabe nada. Ela pegou o empréstimo lá, ou pegou a rescisão que ela recebeu e abriu uma empresa. E pronto. Mas eu acredito muito nessa galera, sabe? Eu acredito muito. Quando a pessoa começa a falar muito, acabou de abrir um negócio, começa a falar muito de fluxo de caixa, de linha final do DRE e tal, eu já sei que essa pessoa não vai dar certo, provavelmente. Mas eu vejo um desafio porque senão muito grande. Ela arrumaria um emprego. Se o negócio é para ter lucro desde o primeiro dia... Só que o mínimo ali, principalmente, Abílio, com a reforma tributária, eu acho que se a pessoa não tiver o mínimo, que hoje a gente vê como mínimo, porque a gente já sabe o beabá daquilo. O ano que vem, eu acho que se hoje quebra 5 por minuto, o ano que vem vai ser 20. E aí, o que eu acredito lá dentro disso é que nós teremos um mercado muito mais resiliente depois. Puxa, quem sobreviveu ao Covid já tem uma resiliência assim... geral, né? Mas eu tô falando pra você que eu resisti a 6 momentos diferentes empreendendo. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente, mas foram investimentos de 16 anos para chegar com a cabeça que eu tenho hoje. Então, quando uma pessoa... Pra mim é muito claro isso, tá? Quando a pessoa começa, não, porque eu montei essa empresa aqui, tal, e aqui tá a linha X, PTO bolinha, essa é minha margem e tal. Tá, e quanto você vendeu? De fato, colocar a mão na massa, né? Não, dinheiro resolve qualquer problema dentro do negócio. Exatamente. 100% dos problemas. Então, Exatamente. às vezes quando eu vou entender, é tipo assim, se essa empresa não tem um braço fiel, forte de vendas, pode olhar o DRE que for, ninguém gere pouco. Gerir pouco é fácil.
Sim. Gere muito. Sim. Ah, Né? e é muito mais fácil para um vendedor. Você pode ver as grandes companhias, etc. Normalmente o fundador é um bom vendedor que depois contratou bons gestores e que em algum momento pode ter sido comprado. Que aí sim já ultrapassou a alçada de atuação dele. Eu olho meu negócio, por exemplo, e entendo que em alguns momentos eu não sou o melhor gestor para o negócio. Aos poucos eu tenho me substituído nesse sentido. Tá tudo bem. Agora, na hora de pensar em vendas, esse é o que tá no meu coração, assim, sabe? E quem vende, vende, né? A gente comentou sobre o Empreenda Vale, e o Empreenda Vale esse ano recebe Paulo Guedes, né? Lembra que eu comentei daquele braço institucional que eu criei para aquela empresa, chamada Vale Finanças? Uhum. Quem vai receber o Paulo Guedes é o Vale É o Finanças. Vale Finanças, isso. É. E Na ele vai terceira entrar edição. nesse mérito aí da reforma tributária, porque quem entendeu um pouquinho sabe que vai ser um desafio gigantesco, né? Você imagina que a gente tem... O Paulo Guedes tem uma frase que eu gosto muito, que é o Brasil tá fadado a dar certo. Né? Ah, sim. Porque já aconteceu tanta coisa, a gente já foi... Graças aos brasileiros. E também todo esse contexto. A gente respira prosperidade mesmo num ambiente tão hostil como o Brasil. Uhum. O Paulo vem para falar sobre os cenários da economia. Uhum. Então, imagina que esse ano ainda a gente tem eleição, a gente tem várias possibilidades, reforma tributária, poxa, N coisas que se a gente parar para pensar, talvez nem empreender no Brasil te empreendesse. Só que ainda assim, o fator Brasil, o que eu vejo, tá? Eu tive a oportunidade de empreender em outros países. Tudo bem que foram países aqui da América Latina, México, etc, etc. Mas eu vi a realidade do que é empreender fora do Brasil. Sim. E eu acho que é igual o carro sujo. Quando um carro tá sujo, você dá uma limpadinha, ele já parece um baita diferencial. Às vezes é tão louco falar isso, mas o Brasil tem tanto déficit de ensino, de gente que tá afim mesmo de fazer um negócio, de gente resiliente. Você vai... empreender nos Estados Unidos é bom, mas vai ser jardineiro nos Estados Unidos. Sim. Você precisa ser malabarista, de flâmula, de adaga. É verdade, os caras são os melhores do mundo em tudo que os caras fazem. Sim. Vai empreender na China. Tipo, você tem que ter preço, qualidade, você tem que ser rápido. É tudo. Vai empreender no Brasil. Eu não sei se os melhores no Brasil, vamos pensar que sim, mas se eles seriam melhores em outro país do mundo. Porque a gente não preza pela excelência. É. Então nós contamos com essa vantagem. Eu falo pra você que, sem dúvida nenhuma, dentre os erros que nós já cometemos dentro da operação do Empreenda Vale, se fosse nos Estados Unidos, eu não teria mais evento. Sim. O que me deu a oportunidade de tentar de novo é a resiliência do otimismo do brasileiro. Sim. Patrocinadores que em algum momento investiram em nós, que de repente naquele primeiro momento não tiveram resultado, mas olharam e falaram, eu acredito nisso e continuaram, que hoje colhem resultado daquilo. Porque é no Brasil. Fora ou é, né? Não é assim, não, mas excelência no Brasil não é uma premissa. É uma entrega que é valorizada, assim, que a gente vê que não é todo dia. Não. Então, por um lado, é difícil empreender no Brasil? É, bem difícil empreender. Mas por outro... Tem os pontos prós que e os contras, ajudam sim. muito. Então, o Paulo Guedes, ele vem com essa visão sobre cenários econômicos, possibilidade de mercado, para muitos. E aí, quando eu falo muitos, eu estou citando as pessoas que ali empreendem, etc. A grande maioria avassaladora tem ele como uma baita referência no mercado. Sim. E para aqueles que não têm, também não podem negar que ele é um figurante expoente do mercado de um modo geral. Então, esses dois pontos, para quem não tem o mesmo posicionamento político, vamos dizer assim, não pode negar que o cara é importante, e para quem tem, ele passa a ser um ícone. No meu caso, sim, eu tenho ele como uma baita referência, não só a nível de mercado, mas na simplicidade que ele consegue ensinar as pessoas. Que é o mais importante, né? A pessoa ainda mais detém no mercado informação, mas financeiro. não exatamente, não consegue disseminar aquilo, né? Ter conseguir ensinar outra pessoa. E ignorância é um projeto de poder, né? Com certeza. E é por isso que o nosso sistema MEC está
falido e ninguém faz nada por isso, né? Vamos deixar lá falido. Mas o sistema educacional no mundo inteiro funciona da mesma forma há 100 anos, né? Alguns E países ninguém muda nada. Ah, Falamos bom, muito sobre isso essa semana. eu até sou um crítico ferrenho de vários aspectos, mas não vejo nem que eu tenho propriedade para falar sobre isso, só tenho as minhas crenças, né? Meu filho mesmo, para mim é feijão com arroz feijão com arroz bem feito, né? Bem intencionado e tal. Sim. Mas se ele não colocar total energia, mas ele faz bateria, Sim. ele faz crossfit, ele faz natação, ele faz todas as atividades, jiu-jitsu, todas as atividades complementares que ele pode, eu o coloco, que ele queira também. Porque eu acredito mais nesse processo de multiplicidade, conhecimento geral. Ele mexe com IA, tem 7 anos. Exatamente. Ele cria umas imagens que me manda, eu dou muita risada. E a facilidade deles, né? O seu filho está numa geração, a Alice já está na próxima, a facilidade deles A rapidez. é outra coisa, Nossa. né? Eles já nasceram com isso na veia. Sim. A Alice pega meu celular, desbloqueia e coloca no YouTube. Ela desbloqueia, abre o WhatsApp e liga para minha mãe. Ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. Quantos ela tem? 3, ela vai fazer agora em abril. E eu não estimulo, não. Ela pega e vai. Ela sabe, ela fala, toma mãe, que tem que pôr no rosto, né? Ela já tem esse entendimento. Essa percepção. A gente não tinha. Nada, zero. Bom, eu me lembro o primeiro tijolar que eu vi. E puxa, era pra mandar uma mensagem, era um ano, apertando 3 vezes a mesma letra. Eles não vão saber o que é isso. Não faz a mínima ideia. Não vão saber o que é 10. Uma linha telefônica custava uma fortuna. E a gente só podia entrar na internet depois da meia-noite. Exatamente. Porque Né, e o telefone ficava aquele apitinho no telefone. Quem tá na internet? Não tem, eles não vão ter isso, não vão ter. Não sei se é bom ou se é ruim. Abílio, agora é uma pergunta que eu acredito que você já tenha passado por isso, né? Até mesmo falando aqui para nós, mas na sua visão como empresário que já conseguiu se posicionar e não é só um empreendedor agora, quais seriam 3 dicas básicas para quem ou vai começar ou para quem está naquela situação lá de falar, puxa, eu acho que eu vou largar tudo porque não está dando certo? Bom, hoje em dia eu respeito muito as pessoas, a ideia do que elas querem. Antigamente, para mim não fazia muito sentido uma pessoa começar um negócio, não querer ficar milionária com aquele negócio, Não, eu entendi que tem pessoas e pessoas, ideias e não tem nada de errado. Esse papo que às vezes eu vejo na internet falando, você é mente pequena. Não, cara, não. Simplesmente tem o direito dela de querer ser um CLT, de querer ser um funcionário público, de querer... E todas as pessoas da sociedade são valorosas. Uhum. Não é que o cara anda de Porsche que ele tem mais valor do que uma pessoa que anda de ônibus. Não existe isso. Na verdade, a sociedade prega uma coisa que não tem como a gente considerar isso como verdadeiro. A gente falou muito isso, o Du, ele veio aqui semana passada e então o dinheiro para você também não é a consequência, né? É o prêmio que você ganha pelo não é que você prioritário. fez. Não significa que se você ganha muito dinheiro, a sua empresa é um sucesso. Sim. Até porque, poxa, no sentido de faturamento, né? Faturamento é 100% ego. Sim. Talvez N vezes que eu faturei muito, eu não tinha liquidez. E outras vezes que eu faturei bem menos, a gente conseguiu equilibrar a liquidez de uma forma efetiva. Mas quando você fala de 3 dicas, para o empreendedor, né? Ter ao certo porque ele começou o negócio. Esses dias eu estava dando uma entrevista e eu falei algo que não é de autoria minha, etc. Também não sei quem falou, eu sei que eu escutei uma vez, fez muito sentido e eu levo sempre quando eu posso. Então, uma empresa foi feita para 3 finalidades, que é sucessão, venda ou quebra. Não existe uma estabilidade nos negócios, porque você tem um dinamismo de mercado muito grande, e na era da tecnologia ainda mais. Sim. Então, quando você começa um negócio, a primeira dica que às vezes eu tento trazer é, para qual finalidade essa empresa foi criada? Essa empresa foi criada para suceder? Você quer deixar para os seus filhos, seus netos, como tem muitas outras empresas que aconteceu isso? Ok. Então,
bora, vamos pensar como a gente modelo pode disso. trabalhar a longo prazo. Uma empresa foi criada para ser vendida, ela precisa de agressividade, porque é timing. Tem muito dinheiro disponível no mercado. Muito. Eu fui na Faria Lima, numa empresa de capital, e os caras falavam de bi Normalmente. disponível. Não, de dinheiro disponível, assim, Sim. para bons negócios. Que são as startups, né? Que... Não só as startups, negócios bem consolidados. Você imagina, quando uma empresa se posiciona, ela tá um exemplo, tá? Não só os fundos, mas quando ela está na bolsa, ela tem dinheiro para fazer aquisição, para aumentar o valor de mercado dessa empresa. Então, só que elas vão procurar empresas agressivas. Né? Ou com muito tempo que vieram sucedendo, que nesse momento elas estão grandes o suficientes para serem vendidas. Se a pessoa não tem a visão, se vai ser uma coisa ou outra, provavelmente ela vai quebrar. Tá? Vai então, pro terceiro. Ela vai pro terceiro naturalmente. Porque o próprio mercado vai engolir essa pessoa. Sim. A primeira dica é defina para que a sua empresa foi criada. Não tem nenhum problema a pessoa ter criado aquela empresa para gerar um próprio emprego. Grandes empresas foram criadas com essa finalidade e acabaram transcendendo o amor pelo que o fundador faz, transcendeu qualquer possibilidade de resiliência de mercado e o cara foi isso pro bem. Então, segundo ponto, depois que você definiu para que você criou essa empresa, tua habilidade em vender teu negócio tem que ser maior que tudo. Sim. Não dá para terceirizar comercial. Comercial precisa estar dentro de casa. Ou um dos sócios tem que ter uma veia comercial muito forte, ou o fundador. É difícil você ter a sua equipe de venda depender de um funcionário. Porque, na verdade, o teu negócio está na mão do seu funcionário. Sim. Então, nenhum negócio vive sem vendas. Não. Zero. O cara pode ser o melhor gestor do mundo, como eu disse anteriormente. Ninguém gera o pouco. Gerir o pouco é tipo, vamos gerir aqui 3 grãos de feijão e 1 de arroz? Não faz sentido nenhum. Então, ter habilidade em vendas é um ponto super importante. É mais importante do que ser o melhor naquilo para entregar. Tem muita gente ruim que vende muito por ser só bom em vendas. Sim. Ah, mas não vai se manter. Vamos ver. Sim, Às vezes ele vai acertar ali na veia. Pode ser que sim. Pode ser que não, mas a única certeza que eu tenho é que eu vi muitos especialistas muito bons que não sobreviveram ao mercado porque eles não eram bons em vender o peixe deles. A mulher de César não adianta ser honesta, tem que parecer honesta. Sim. E por último, e não menos importante, já que você entendeu por que você criou a empresa, já que você vende bem, aí sim começar a pensar em todo esse dinamismo desse país que você criou, que às vezes não é de cara, que você vai começar a pensar nessas demandas, organograma, etc. Mas você precisa começar a pensar nessas transições. Esboçar, pelo menos, né? Para que você possa ser, caso você entendeu naquele momento que você quer crescer, ser vendido, ou ser um empreendedor serial, ter vários negócios, você começa a pensar em como você vai estruturar os seus negócios para que você não precise estar à frente de tudo. Hoje, um dos maiores orgulhos que eu tenho é olhar um ou outro negócio que acontece ou dentro da Empreenda Vale, ou dentro de uma outra empresa que eu tenho, que é uma franquia de uma escola de oratória, que eu não vou lá. Então E tá andando. E tá caminhando. Então eu vou, sei lá, uma vez por semana, dou uma olhada nos números, uma ou outra designação, mas a gente sabe para onde a gente está indo, sabe qual é a finalidade da empresa, tem muito claro isso. É uma empresa que eu tenho há 1 ano e meio, e dentro desse período poucas vezes eu tive que tirar dinheiro do bolso ali para colocar nesse negócio, porque às vezes acontece, mas pelo balanço geral, ela sempre se manteve no positivo. Por conta das vendas, tá? Por conta das vendas. Negócios, para mim, eles têm que respirar venda, e eu gosto de negócio de venda ativa. Eu não gosto de venda receptiva. Sim, lógico. Você fica ali sentado esperando. Bom, se bem que eu escutei essa semana, é uma senhora que eu sigo, ela fala das grandes marcas. E ela estava falando, no caso, sobre a Hermès, e ela fala, a pessoa quer ser um empreendedor de luxo, quer vender pro luxo, só que ela fica correndo atrás do cliente dela o tempo todo, né? Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. É assim, ó. A Hermès não, você tem que entrar primeiro você compra uma coisinha, depois você compra uma joia, um cinto, e se ela achar que faz sentido, ela te deixa comprar uma bolsa que ela escolher.
Senão você não tem uma Hermès. Para mim, fica muito claro. Imagina o seguinte: você é uma empreendedora que tem muita grana e tem o tempo para sobreviver a essa criação dessa marca. Você está criando uma marca. Sim, um legado, né? Por exemplo, na minha cabeça, só vale a pena ter um negócio quando a marca tem valor. Sim. Ah, eu tenho empresa de produção do evento? Não. A gente tem o Empreenda Vale e o Vale Finanças. Sim. Duas marcas que têm valor. Ok? Que tem segurança, né? Que gera valor. É. Porque amanhã ou depois, digamos que eu fosse um cara produtor de palestras. Eu sempre ia depender do palestrante. Sim. Quando você tem uma marca, desenvolve essa marca, obviamente, hora ou outra a gente depende do palestrante, mas a marca em si tem um valor. Até porque dentro da finalidade do que eu acredito para o meu negócio, eu preciso gerar valor para essa marca para o que eu quero para ela no futuro. Então, ainda assim, é possível, no meu caso, eu só por R$200, você não vai tentar criar um negócio de luxo porque você não tem nem tempo de vida para isso, né? Sim. É muito importante você entender que o negócio receptivo, ele depende do cliente vir até você. O que vai fazer com que essa marca tenha valor é o quanto em marketing, branding é investido dentro desse contexto. Uhum. O negócio essa também pode gerar valor. Obviamente que, dependendo do volume de capital que você tem para esperar essa cauda de essa cauda de negociação chegar e ser consolidada em negociação de fato, é que você vai entender se você vai ter que estar correndo atrás do cliente ou o cliente correndo atrás de você. Sim. Nós, em alguns momentos, já transferimos essa responsabilidade de correr atrás do cliente para o cliente correr atrás da gente. Sim, porque hoje você já tem esse nome, né? Então muitas pessoas falam, poxa, Abílio, eu quero tá aí, Quero né? tá aí. O palestrante também, Abílio, posso? Mas também às vezes o contrário acontece, da gente não ter a gente ainda precisar correr atrás. Sim. Eu adoro negócios em que eu possa vender de forma ativa, porque eu não preciso esperar o cliente acordar com vontade de comprar meu produto. Sim. Eu vou lá, cutuco ele de alguma forma, vou atrás dele, mostro a importância do meu evento, mostro a importância dele estar ali, consigo vender, e o valor agregado de quem faz isso é muito maior, porque na contrapartida, uma Ferrari, uma Porsche, uma Louis Vuitton, eles construíram uma marca baseada em investimento, etc. E são centenários. Né? Sim, o Empreenda Vale tem 4 anos. Então... E Abílio, agora, assim, indo quase para o final, mas é uma pergunta que não pode deixar Você acredita que nessa época que nós estamos vivendo das IAs, elas vieram para ajudar o empreendedor, atrapalhar ou somar? Qual que é a sua visão com relação a elas, tanto para o empreendedor funcionário, né, quanto para o empreendedor que já está consolidado como você, que já tem ali vários braços? O que você utiliza das IAs com você? Tem uma história que é muito legal, assim, é célebre essa história, conhecidíssima. Que um cara procurou um monge, um sábio da cidade dele, e aí ele queria entender qual era o nível de sabedoria desse sábio. E aí ele foi com um passarinho na mão e ele falou, bom, eu vou perguntar pro monge, eu tenho um passarinho na mão, ele tá morto ou ele tá vivo? Se ele falar que tá morto, eu vou soltar ele e ele vai voar. Se ele falar que tá vivo, eu aperto ele, mato ele Triste. E ele vai morrer. Aí ele chegou pro sábio e falou, tem um passarinho na minha mão. Ele tá morto ou ele tá vivo? Ele falou, a resposta está em suas mãos. E a mesma coisa vale para isso. Se vai ser bom ou ruim, vai pode ser depender bom de como pode você ser vai ruim. usar. Vai depender muito da pessoa que vai estar usando. Pode ser muito ruim. Por exemplo, ontem eu tive uma reunião com uma mulher fotógrafa, sim, conceituadíssima, baita parceira nossa, etc. E aí eu fiz a mesma pergunta para ela. E aí, o que você acha e tal? Pô, você trabalha muito com foto corporativa, né? Posicionamento de imagem de empresários. O que você está sentindo com relação a IA? Tá? Ela falou, eu tô achando excelente. Assim, na minha cabeça tava, tipo, ela vai ser substituída, né? Sim. Ela falou, nenhum
uma pessoa comum é capaz de criar um prompt que um fotógrafo experiente consegue. Porque eu posso citar a lente que eu quero, espaço, ângulo, tal. Falei, cara, é verdade. Ela de fato usa para ajudá-la. Com uma foto que a pessoa pode mandar para ela pode criar N coisas, cobrar super barato, mas vai ficar aquilo com cara que foi feito no estúdio. Exato. A única visão que ela teve é as fotos de estúdio vão acabar, porque o ambiente controlado ele já não vai ser tão mais necessário. Sim. Ao mesmo tempo que as fotos de experiência e as fotos criadas por IA por ela vão ser um grande diferencial. Então, olha, e porque eu já escutei de fotógrafos falando, pô, meu mercado vai morrer. Sim. E ela falando, tá sendo excelente para mim. Aí você pensa, a resposta está na mão dela. Sim. Da nossa parte, tá? Vou te falar assim, do que eu vivo no meu dia a dia. Eu pago uma inteligência artificial em que ela tem todo o histórico de tudo aquilo que eu faço. Converso com ela pelo menos 2, 3 vezes ao dia. Para alimentar, né? E treinar, né? Nossa, é bizarro o quão produtivo ficam as minhas decisões. O que eu vejo, no meu caso, tá? Me ajuda demais. Aí vai a questão. Vai ter muita gente que, por ser desistente e campista, vai se dar mal. E essa fotógrafa, ela nem precisa fazer o teste também. Alpinista, extremo. Por isso que é nossa parceira, inclusive. E me impressionou, assim, a resposta dela foi de pronto, assim, ela nem pensou para dar a resposta. Sim, é porque de fato é o que ela faz ali no dia a dia dela. Então, a tecnologia hoje vem para ser usada por quem saberia usar, para quem sabia viver fora da tecnologia. Exatamente. O cara que não sabia viver não vai mudar a vida dele a uma inteligência artificial, porque ela vai precisar... Lembra quando o professor falava que interpretação de texto faz parte da prova? Exatamente. Agora faz mais sentido do que faz parte da vida, não tem como. Abílio, aqui a última frase, e não menos importante. O que ainda está por vir? Quais são os próximos passos? Bom, eu acredito muito no mercado de ensino para empreendedores. Uhum. Eu não acredito tanto no mercado de mentores. Não porque não seja importante. Uhum. É porque poucas são as pessoas que teriam alguma condição, na minha visão, tá? Uhum. Porque mentor é aquele que passou por aquilo e te vende uma ideia de, vou te auxiliar pegando a tua mão e falando das minhas experiências. Treinador pega um método, então mentor é uma coisa, treinador é outra. Treinador inventa um método ou busca um método, replica um método e treina alguém. Então, existe uma diferença na minha visão, tá? Muito clara entre mentor e treinador. Um empresário precisa dos dois, tá? Precisa do mentor, precisa do treinador. O desafio é que o empresário, por não saber tudo, é muito, muito louco, assim, porque meia dúzia de palavras bonitas já me fizeram comprar coisas que você nem imagina. Assim. A gente pode até fazer uma analogia, você já teve filhos, uma pessoa, e tem muitas, que te dão várias dicas sobre amamentação, sobre maternidade o puerpério, e paternidade. Só que ela não tem filhos. Então esse seria o mentor. Exatamente. Né? Alguns, né? Sim, porque sim. Existem bons mentores. A diferença é que tem pessoas que seriam bons mentores, que eles não se colocam na condição de mentores, não estão dispostos a isso, porque eles estão produzindo. Sim. Então eu escutei isso uma frase, não leva ao coração nem para a vida, mas vale pensar nela, que quem sabe tá fazendo, quem não sabe tá ensinando. Uhum. Então, faz muito sentido. Em alguns momentos eu olho isso, tá? Independente disso, existe um mercado educacional para empreendedores muito grande. O Empreenda Vale, ele vem com essa vertente, tanto ele quanto o Vale Finanças. Quando eu falo de Vale Finanças, eu falo de gestão. Quando eu falo de Empreenda Vale, a gente está falando de escala. Uhum. No sentido de gestão, existem em ambos os projetos 3 pilares. Conteúdo de valor, com quem já chegou lá. Uma feira de negócios que possam gerar negócios para os patrocinadores, que é, em tese, quem faz o início de tudo ali. E a somatória desses dois, usar no desenvolvimento regional. Eu já recebi algumas propostas de levar o Empreenda Vale para fora do Vale do Paraíba, mas faz sentido. Ele é Empreenda Vale porque foi criado para auxiliar um desafio do Vale.
Já recebi proposta para levar para São Paulo, mas São Paulo tem feira lá todo dia. Sim. Né? Lá é uma cultura. Então, os próximos passos é olhar para essas deficiências no Empreenda Vale, auxiliar no mercado de eventos no Vale do Paraíba, ou seja, a gente patrocina alguns eventos. Não vejo, e aí estou sem nenhum tipo de arrogância, não vejo um evento concorrente do Empreenda Vale, Sim, porque nós estamos construindo marca. Então, Vale Finanças e Empreenda Vale, nós estamos construindo marca, e aí estamos dispostos a investir no mercado. Qual é a frase que você já me ensinou? É o Mar Azul? A gente está no Mar Azul. Exatamente. Estamos buscando o Mar Azul ainda. E queremos formar isso como o próprio mercado. Sim. Então o Empreenda Vale, olhando para o Vale do Paraíba, nós precisamos de mais estrutura. Então, ou seja, nós precisamos ser um bom contratante para que cada vez mais as empresas em volta desse ecossistema tenham interesse de fornecer para um ecossistema parecido, gerando um resultado. Outras empresas vão ter visão de que o meu mercado é bom e vão começar a investir, e aí o meu mercado, de modo geral, começa a ficar melhor. Então, quanto mais nós, como Empreenda Vale, começamos a performar, mais pessoas vão querer entrar nesse mercado, melhor o mercado fica para mim e para todo mundo, Sim. e com isso eu começo a ter condições melhores de entregar meu produto. Então, o que eu vejo muitas pessoas às vezes com medo, porque não pode entrar fulano no meu mercado. Não, eu quero. Porque se o mercado melhorar, automaticamente melhora para você. Se eu estou bem posicionado, melhora para mim. Então, eu torço para que cada vez mais a gente tenha mais resultado, traga mais pessoas boas, desenvolva mais a região para que a gente consiga ter melhores condições de fazer isso tudo. Bom, eu estou já há um tempo pensando em como passar o bastão da gestão do Empreenda Vale. Creio que recente agora encontrei uma forma de olhar para isso. Estou me dedicando a criar esse ecossistema para poder passar o bastão, para que eu possa olhar para outros mercados também. Eu fico um finiquito, né, Amanda? Eu sou da expansão. O negócio começa a chegar num certo ponto e eu começo a olhar... Ficou muito bom, legal. Vou começar o outro. E tem gente que às vezes tem melhores condições que eu para poder tocar um negócio que já está ali, porque senão eu começo a fazer, desculpa a expressão, cagada dentro do negócio, para querer crescer. Inventar muito, né? Então eu ainda tenho uma jornada dentro do Empreenda Vale, mas eu entendo, conhecendo o Abílio, que eu já posso começar a passar o bastão para uma pessoa melhor do que eu, e tem várias que estão nessa condição, para que eu possa também fazer aquilo que eu sou bom, que é iniciar novos negócios, etc. Sim. Então, cada um entendendo o seu momento, o seu espaço, e eu torço para que tenham grandes players que venham para o mercado de eventos. Quando me falam, você não tem medo? Não tenho medo. Não. Eu quero que venha. Sim. E se possível, se a gente tiver caixa, eu quero patrocinar. Sim. Porque quanto mais o mercado for bem, melhor acontece para nós. Olha, Bílio, eu quero agradecer você de ter vindo até aqui. E eu vou falar algumas coisas para você que eu nunca tive oportunidade, mas eu sou sua grande fã. A gente são muitos anos mesmo. Não vamos contar porque não faz sentido. Mas você é um filho excepcional. Um pai eu não sei, porque a gente se distanciou um pouco, né? Mas quem é um bom filho é um bom pai. É uma pessoa gostável, carinhosa, firme, inteligente. Você consegue contagiar o meio em que você tá, de qualquer forma. Então, assim, quando eu falo essa frase do Abílio, isso é na nossa casa, e é verdade. Tem muitas frases em muitos momentos que, mesmo nessa distância que a gente ficou muito tempo, você não é uma pessoa esquecível, você é uma pessoa com uma luz interna impressionante. Acredito que o Eduardo tem o mesmo pensamento que eu. Ele não vai ter o mesmo carinho de falar, né? Ele vai demonstrar de outras formas, mas eu vejo você assim com um potencial. Eu tinha certeza que você ia chegar onde você chegou, e eu tenho a maior absoluta certeza que você vai ultrapassar o limite que você já colocou para você. E foi um prazer imenso ter essa troca. E eu estou muito feliz de tantos anos depois de a gente ter se reencontrado. Em momentos tão diferentes, né? Sim. Você sabe que eu já errei tanto na minha vida, Amanda. E já deu tão errado tanta coisa. Relacionamentos com pessoas, sociedades. Sei lá. Já errei muito com o pai, assim como devo ter acertado muitas vezes. Sim. Já errei muito com o filho. E a oportunidade que a gente tem todo dia de querer melhorar, olhar para aquilo que já deu errado e falar, será que eu quero estar nessa condição de novo? Sim. Faz com que a gente não seja a melhor pessoa
Porque esse objetivo eu acho que já não quero mais. Mas eu queria ser a minha melhor versão, sabe? Uhum. E tenho trabalhado em cima disso. Não sou de longe um cara santo nem nada. Santo é Jesus, né? Mas eu busco essa vontade de querer melhorar, porque para onde eu quero chegar, eu preciso ser melhor. Sim, E viver as minhas verdades. se a gente tá aqui é para se desenvolver, Sim, né? sim. E eu quero viver as minhas verdades, assim. Sim. As minhas convicções e não morro agarrado com esse toco. Se você me provar que aquilo que você acredita por A mais B é mais factível do que o que eu acredito, eu sou um cara totalmente aberto a mudar de opinião, etc. E é por isso que você tá aí, né? É. Porque quem é turrão Sim, não sim, consegue se sim. desenvolver. E já fui esse cara também. Sim. Já fui esse cara também, então, e não deu certo. Então, fico feliz de escutar isso de você. Em outros momentos, vender para vocês, e aí eu falo que eu chegava lá, o Dudu era o cara que negociava muito, né? Mas ele sempre foi um cara muito correto nos pagamentos. Sim. Então, quando eu sabia que a gente tinha efetuado uma venda para vocês ali no salão, aquele dinheiro ia entrar e ajudava muito a gente. Sim. No momento que a gente precisava muito. Então, eu também sou muito grato pela vida de vocês. Tenho o Dudu e você com uma estima muito grande. É engraçado que a distância nunca separou as nossas visões, né? Não. E sabia que em outro momento, hora ou outra, a gente ia se reencontrar. E que bom que foi no momento em que os projetos têm se aproximado. Sim. Então, as visões, as crenças. Os princípios, os né? princípios eu acho que sempre foram os mesmos, Sim. né? Mas as visões, as crenças atuais estão muito compartilhadas, assim, espero que a gente consiga desenvolver mais ainda negócios juntos e que a gente consiga ter mais parcerias. Que bom. Obrigado e parabéns. Obrigado.